Ainda tem mais. Pronto. Olá, Valdir, como é que você está? Bom dia, Adolfo. Estamos aqui na expectativa desse Natal que traga muita luz e que nós possamos ser os instrumentos que a espiritualidade precisa neste momento de transição planetária. Qual é a parte do planeta que você está? Eu estou estou no centro-oeste do Brasil Mato, e Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu estou aqui em A, Niterói. a propósito, Adolfo, nós estamos estudando, né, essa orientação que veio do plano espiritual sobre as 24 luas. O que que você tem para nos falar sobre esse assunto? Então, eles passaram a mensagem falando, já falamos em outros vídeos, para outras entrevistas, falando que o momento nós faria durante 24 luas, começando na primeira lua, depois do dia 11 de setembro, que era a lua crescente. Então, nós passaríamos por 24 luas sequenciais, onde a espiritualidade que coordena a vida do planeta Terra, logicamente todos nós, e estava trazendo um quanto de energias para melhorar a situação energética do planeta. Mas que essa energia ela é apolar. Isso quer dizer que, em função do nosso propósito, da nossa vida, tá? Essas coisas que todos nós já conhecemos, né? Nós estaríamos polarizando essa energia positivamente, em benefício nosso e da nossa sociedade, ou estaríamos polarizando, porque depende da vida mental de cada um. Então é um momento muito especial. E como nós sabemos que nas transições, que nós já passamos por 4 transições, segundo o Ramatiz, através de Exílio Maias. Então essa agora já é a quinta. Nas transições, nós deveríamos ter muito cuidado com a nossa vida mental. Então o propósito é esse: trazermos, numa linguagem bem objetiva, trazermos ao nosso consciente esse Deus que todos nós somos portadores. A fagulha de Deus que nós somos, o Cristo interno, o nome utilizado não importa. O que importa é o seguinte: se nós temos vida, nós temos Deus. Se nós temos Deus, nós temos vida. E com isso nós vamos trabalhando durante essas 24 luas para que hoje, né, já é a nossa nona reflexão sobre como mantermos, principalmente agora, quando bilhões e bilhões e bilhões de pensamentos luminosos são gerados nessa fase do nosso Natal. Eu queria acrescentar um detalhe que eu acho importante, Adolfo, e que me ocorreu agora. Uma comunicação que nós recebemos na nossa casa, ah, falando sobre o momento moral da humanidade. E eu sempre questiono comigo que a humanidade evoluiu muito nos últimos 300 anos, né? E parece-me que a espiritualidade, todas as comunicações, elas nos dizem que nós não atingimos o que nós deveríamos ter atingido. E eu questionei, porque se você olhar para trás, a humanidade da Idade Média é a época da Inquisição e por aí vai. E me parece que, mesmo nesse sentido, a gente evoluiu muito. E a resposta da espiritualidade é que nós evoluímos muito do ponto de vista material. Nós temos a energia elétrica, nós temos a energia atômica, que veio tudo para o bem, nós temos o transporte, mas nós não evoluímos do ponto de vista moral quanto nós evoluímos do ponto de vista material. O que você me fala sobre isso? Nós sabemos que todos os mundos no universo de Deus, habitado por homens, seres humanos, periodicamente recebem instrutores espirituais para que nós mudemos a nossa conduta, mudemos as nossas aspirações e vamos substituindo. Então, quando você fala da comunicação, que nós evoluímos muito no lado externo, é porque é falta da cultura, é falta do desenvolvimento, a percepção. O que quer dizer a palavra religião? Religare. Religare a Deus. Olha, mas tudo nós vamos substituindo em função da evolução. Atualmente, nós já temos uma concepção nova. Religião do terceiro milênio é o próprio homem.
Então, se nós ainda dependermos de um rótulo externo com o nome A, B ou C, então nós continuaremos cultuando religião, mas não atingiremos a religiosidade. Então, aí é que entra essa busca da essencialidade. Quando você falou que o amigo espiritual falou que nós estamos presos muito ao desenvolvimento material, isso é inquestionável. Mas qual é a primeira lei da vida? Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas. Para que eticamente nós nos melhoremos, que é a segunda lei, amando o nosso semelhante como a nós próprios. Então, realmente, faltou muito a conscientização. Qual é a finalidade sagrada de nós estarmos encarnados? Com isso muda, totalmente muda. As nossas aspirações transcendentes vão ocupar o mesmo lugar. E nós estamos aqui trabalhando, aspirando à nossa realidade imanente, como seres encarnados que nós somos, temporariamente. É. Outra coisa, essa movimento das 24 luas, né, vem a propósito dessa transição planetária que está rompendo o horizonte. Você vê alguma mudança na humanidade, inclusive na questão religiosa, que seja positiva para esse momento que nós estamos vivendo? Ô, Valdir, olha a observação. O Ramatiz falou no livro Mensagem do Astral, que foi ditado pelo mundo espiritual, né, por Ramatiz, para Exílio Mais em 1949. O livro foi publicado em 56. Então, ele já tinha ali sinalizado: na transição do mundo, nós estaremos vivendo e convivendo com o biblismo. Olha quantas empresas representando o Evangelho de Jesus. Quantas pessoas usufruindo. Então, dá a impressão que, não sei o que é que passa na cabeça de pessoas intelectualizadas, com instrução humana, com isso, com aquilo, até com conhecimentos teológicos, mas comercializando as coisas sagradas. Então, nós temos que ter muita misericórdia. E aí a espiritualidade passou aquela mensagem que já é de domínio de todos nós. É por isso que, sem a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, nenhum ser humano adentrará os céus. Então, esses que ainda estão muito ávidos pelo ter, em detrimento do ser que é eterno, isso faz parte. Então, por isso que no Apocalipse consta, e no livro Mensagem do Astral, Ramatiz esclarece sobre os 2/3 da humanidade. Isso corresponde a mais ou menos 67% dos espíritos do planeta Terra vão deixar este orbe azul lindo, maravilhoso. E aí vão para um planeta que é apelidado de higienizador, onde eles vão ser novamente oportunizados para, através das sucessivas reencarnações, conseguirem uma melhora, melhorarem a sua conexão com a divindade suprema, com o nosso Deus. Não nos esquecendo que tem uma outra categoria de espíritos que não só estão aqui para não fazer o mal, para não mercadejar os ensinamentos de Jesus, que você estava falando agora, mas também para ser instrumento do alto nessa transição. E também estão nesse rol dos que não cumpriram a sua missão. Então, o que acontece? O que nós temos hoje? Na década de 30, o Pietro Baldi já tinha nos esclarecido, principalmente no livro As Loúrias e também em Ascese Mística, que nessa fase nova da humanidade, nós estaríamos convivendo com a mediunidade psíquica. Isso quer dizer que, com a sequência dos tempos, dos anos, os encarnes, desencarnes, nós estaremos cada vez mais nos conectando com a divindade. Então, agora, a mediunidade, antes, vamos dizer assim, a tradicional, ela vai ser substituída, ou está sendo substituída pela mediunidade psíquica. E aí nós vamos entender qual é a religião do terceiro milênio, o próprio homem. Nós seremos porta-vozes dos céus, e sem precisar rictus, simplesmente a comunicação com aqueles que têm uma evolução superior à nossa e também tem um outro item, eles estão fora da matéria.
não estão limitados como nós estamos num corpo biológico, né? E às vezes até num corpo biológico com genética de terceira categoria. Então tudo isso interfere. Então esse momento especial do planeta, nós temos que agradecer a Deus, que bilhões de espíritos, a 2/3, o nosso querido Divaldo chega a falar, por volta de 14 bilhões de espíritos desencarnados em torno da Terra estão sem condição nem moral, nem ética para continuarem reencarnando na Terra. Então, dos 22 bilhões de espíritos desencarnados em torno da Terra, 14 bilhões vão deixar a Terra. Eu lembrei agora, Adolfo, a propósito dessa mediunidade psíquica que você falou, de uma entrevista do Geraldinho Lemos, que foi muito próximo de Chico Xavier, falando que, muito antes do surgimento do tablet, o Chico falou para ele que surgiria um momento em que nós, seres encarnados, teríamos um aparelhinho do tamanho de um caderno, ou seja, do tablet mesmo, e que através desse aparelhinho nós teríamos contato com os nossos que estão do outro lado da vida. Me parece que é mais ou menos nessa linha do que você está propondo agora. Eu tenho uma expectativa científica, assim como criaram o Spiritcom para fazer a gravação direta do mundo espiritual para o gravador, nós temos aí uma expectativa científica sobre o DivCom, o Div é um nome dessa natureza, para fazer a gravação direta do mundo espiritual. Então, isso também não é novidade, porque quem viveu ou conviveu com a literatura, com o conhecimento científico, filosófico, teológico em Marte, como é o caso do Ramatiz, já sabe que a tecnologia marciana está há 500 anos à nossa frente. Então, imaginemos daqui a 500 anos, com esse avanço que nós tivemos nesses últimos 50 anos, imaginemos daqui a 500 anos como nós estaremos em termos técnicos. Então, isso não é, digamos assim, não é novidade. É uma questão só. Agora, imaginemos a civilização de Júpiter, a civilização de Saturno, do cometa, aquele cometa que o Ramatiz fala, Ganímedes, onde tem aquela civilização com os adultos com apenas 30 centímetros de altura. Então, e são esses os responsáveis pela visita que nós temos aqui nos aparelhos chamados discos voadores. Tudo vai mudar. Lembrando também que a Maria João de Deus, mãe do Chico, trouxe uma obra extraordinária lá no começo dos anos 30, Cartas de uma Cartas de uma Morta. Esse livro é extraordinário, tem disponível na internet para ler em PDF, não precisa nem comprar o livro, que nos dá a ideia do que são esses mundos mais evoluídos, né? E ela viajou, né? Ela foi em Marte, foi em Júpiter, foi em Saturno. E com relação a Marte, que nós escrevemos aquele livro O Fim dos Tempos, deixa eu ver se tem aqui. O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, tá aqui, ó. Tá aqui a relação dos livros, né? Nós colocamos ali, né, a citação dessa visita de Maria e sinalizamos o que ainda é enigmático para a ciência, que a vida em Marte, predominantemente, ela é intramarciana, é intraplanetária. A exemplo, né, da Terra, que é um planeta mais jovem do que Marte, mas aqui também nós temos uma civilização intraterrena, que a espiritualidade deu o nome de Argos. A principal passagem aqui para nós, nessa parte do planeta, é o Triângulo das Bermudas, né? Mas nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre esse item. Agora, eu estou pensando uma questão aqui que me parece relevante. Diante dessa realidade que nós estamos trocando ideia aqui, o que se espera das casas espíritas? O que a espiritualidade espera das casas espíritas neste momento, em relação aos frequentadores, mas também em relação aos médiuns e até dos dirigentes, evidentemente. É claro. A maior responsabilidade nós aprendemos no Evangelho. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então tem muita gente que abre uma casa de oração, mas com todo respeito
não tem moral ainda para sustentar, porque oscila muito nas suas aspirações. Aí brota a vontade do enriquecimento, do ter, né? Do ter e esquece do ser que ele é. Então é por isso que muitos abrem e fecham, e outros sofrem danos morais, éticos ou coisa dessa natureza, porque se colocam à frente de um grupo, num planeta onde a grande maioria dos espíritos desencarnados e encarnados é de baixo teor moral, e aí o que acontece? Ele é perseguido, ele é sufocado. E ainda tem aqueles que querem doutrinar obsessores. Ele não tem moral para conduzir a própria vida, uma arrogância, uma prepotência, uma vaidade, oxa, e às vezes tem esses espíritos super capazes, com a vida mental, mas não tem sentimento, não desenvolveu a capacidade de amar. Então, agora nós estamos na fase de seleção. Todo cuidado ainda é pouco para que nós não nos coloquemos como doutrinadores. Então é melhor que nós preguemos para eles o Evangelho, suavemente, tranquilo, uma boa música, para levá-los à reflexão. Até que nós adquiramos um grau de consciência para que moralmente não tenhamos a culpa. Eu vivo o que eu prego o que eu vivo, que não é o que acontece com uma boa parcela dos chamados dirigentes de qualquer religião. Não é só espírita, não. Qualquer religião. O ter assume a liderança mental e emocional de uma boa parcela. Você vê só quantas terapias nós temos aí, mas terapias para ganhar dinheiro em nome de Deus, terapias A, B ou C. Eita. Jesus não falou, dá de graça o que de graça recebeu? Se nós recebemos de graça esse dom divino e representarmos a divindade, então por que eu preciso de estar me locupletando com as coisas de Deus? Além do que, é uma tremenda falta de gratidão à vida, por você chegar nessa altura da vida e poder dizer o seguinte: nossa, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu tenho uma vida equilibrada, estável, eu tenho tempo para me dedicar a essa renovação do cristianismo, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E esses poucos escolhidos ainda não assumem a sua tarefa. Ainda estamos muito envolvidos na questão financeira, material, como você estava falando. Qual é a mudança que você imagina que possa acontecer nesses próximos dias ou nos próximos tempos com essas pessoas que ainda não despertaram? Valdir, em A Grande Síntese, o Pietro Baldi tem um capítulo sobre a dor que é fabuloso. Não existe nenhuma força que possa substituir a dor para modificar o homem. Então diz o Pietro Baldi, a dor no universo, não é a Terra, no universo é a força que mais, é o acontecimento, que mais movimenta o mundo interno dos espíritos encarnados ou desencarnados para que eles possam mudar. Então o desempenho da dor é incomensurável. Nós não temos como mensurar o trabalho que é a dor. Agora, assistindo a Lúcia Helena Galvão, eu tenho uma admiração muito especial por ela, ela falando, se a nossa encarnação fosse de 1000 anos, daria para a gente levar essa vida que a grande maioria da sociedade leva. Mas se nós não temos nenhuma autoridade moral para prorrogarmos por um segundo, então a dor realiza um trabalho magnífico na consciência dos espíritos mais qualificados. Porque se faz parte, é constante universal, o encarne e o desencarne, então por que eu não me dedico àquilo que possa me dar, digamos assim, um acréscimo na minha consciência? E esse acréscimo é a mudança de frequência. Não há distância entre nós e Deus, não há distância entre Deus e nós. A mudança de frequência para que melhor nós possamos identificar o nosso Criador.
E, naturalmente, como esse nosso Criador faz parte de todas as criaturas, nós viveremos socialmente melhor. Então, o que é que vai acontecer? Sintetizando a sua pergunta, a dor vai desempenhar uma tarefa gigantesca na consciência do espírito temporariamente terráqueo. Para concluir, nós estamos na nona reflexão sobre as 24 luas. O que é que você tem percebido de mudança, pelo menos nas pessoas mais próximas, nos grupos mais próximos, naqueles em que você tem uma atuação mais efetiva? O que você tem percebido de mudança nessa nona reflexão durante esse tempo? Valdir, no meu caso, observando esses grupos todos que nós lidamos, vou até sinalizar para as pessoas, né? Aqui no Brasil, nós lidamos com o seu grupo, aí em Mato Grosso do Sul, aqui em Niterói, que é a sede da Renovação Cristã, aqui no Rio de Janeiro, ali em Vila Isabel, é a base da reforma doutrinária do cristianismo. Em Goiânia, nós temos dois grupos, né, ali perto do governo central. Em Portugal, nós temos três grupos também dedicados à mesma causa. E agora, a Ritinha e o Silvio, empenhados desde que saíram aqui do Rio de Janeiro, a espiritualidade sinalizou para os dois, né? O empenho da espiritualidade para que eles consigam abrir um grupo em Orlando, nos Estados Unidos. Então, esses grupos todos é o meu dia a dia. Agora, as mudanças que você perguntou não são fáceis, porque muitos ainda lutam para sobreviver, muitos, então tem que ter um empenho muito acima do normal. No meu caso e no seu e de milhões de outros, já somos aposentados, mas ainda tem aqueles que estão brigando para sobreviver. Agora, só que com as mudanças geofísicas, né, nós já sabemos, a Terra está inclinada, ela está se verticalizando. Com a verticalização da Terra, imaginemos, Valdir, o que vai acontecer com o planeta. A redistribuição das águas dos oceanos. Redistribuição das águas implica em mudança da parte da agricultura. Gente, a mudança financeira, econômica e a saúde, porque a espiritualidade, em 1994, pediu que fizesse muitas advertências sobre a nossa vida mental na transição, porque a doença que mais digamos assim, ia assolar a sociedade seria o pânico. Não seria o câncer, que em Portugal tem o nome de cancro, nem seria a AIDS, que em Portugal chama de SIDA. Nós estamos falando de Portugal porque é onde nós temos três grupos lá representando. Então, o pânico, e nós já estamos sabendo, ou a sociedade já anuncia, quantas pessoas desarmonizadas em nossa sociedade com a depressão. Então, o que é a depressão? Perdas, diz a Joana de Ângeles, perdas não compreendidas. Ora, como é que a gente vai vencer o nosso passado? No presente. Porque senão nós levaremos para amanhã. Então nós não teremos futuro. Então é agora nos perdoarmos pelas nossas fraquezas, pelos nossos momentos de outras reencarnações e nos empenharmos agora na nossa mudança. Como diz a espiritualidade, nós estamos tendo a derradeira oportunidade na Terra para o nosso refazimento. Se não alcançarmos uma frequência que identifique um aluno de uma escola secundária, como é a promoção da Terra, ele terá que ir para uma outra escola subprimária, inferior à Terra, para poder lá ele ser novamente oportunizados pelas reencarnações e continuar a sua vida. É difícil, mas faz parte. A porta é estreita para quem quer adentrar os pórticos celestiais. Muito bem. Obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade de trocar ideias sobre essa renovação do cristianismo. Nesse dia tão especial, né? Se comemora o nascimento do nosso irmão maior, nosso querido irmão Jesus Cristo. E a gente pensar
raciocinar, trocar ideias sobre um assunto tão importante, que é essa renovação nesse momento especial da humanidade que nós pedimos para estar presentes neste planeta, não é verdade? Aproveitando a sua disposição, nós já estamos até hoje, já começamos a pensar, eu e a Leninha, nós queremos abrir o ano novo com uma live para levar aos quatro cantos do mundo a proposta da renovação cristã. Então, possivelmente, nós vamos fazer no horário de Brasília, 20 horas da noite. 20 horas. Para que as pessoas questionem. No meu caso, já estou há 33 anos nessa proposta, sendo orientado pelo mundo espiritual. Mas ainda tem muita gente, pessoas tão próximas de nós, pessoas tão ligadas às coisas dos céus, pessoas que não têm a menor intimidade com Deus. Gente, pelo amor de Deus, nós somos partes não apartadas do nosso Criador. Como é que eu, sendo parte não apartada, não tenho intimidade com o meu Criador? Então, a mesma coisa, se eu não tenho intimidade com Deus, como é que eu vou criar intimidade com os prepostos dele? Então, eu coloco esses nomes muito além, muito além. Então, os chamados deuses, semideuses do Olimpo, são espíritos altamente capazes. E agora que nós vamos entrar nesse processo da seleção, estejamos abertos, não tem nada de especial. Vamos falar para a sociedade, vamos gritar, já que muitos não conseguem ouvir palavras com a meiguice, então vamos gritar nos ouvidos para poder ver, gente, desperta, vamos dar sentido sagrado à nossa vida. O momento no planeta é apocalíptico. Então, estaremos juntos, se Deus permitir. Não esqueça que hoje é dia 24. Não deixe de me convidar para a ceia de Natal. Está convidado. Vou mandar um pedacinho do bolo pelo buraquinho do fio do telefone. Ah, bom. Estarei aí. Eu sou espírito, então eu deixo o corpo aí, aqui, e vou aí com o meu bolinho. Você é espírito, mas não é Santo Antônio de Pádua, não. Não chegou lá ainda. E nem eu. Mas chegaremos, né? Um dia. Chegaremos, chegaremos, chegaremos. Estamos a caminho, estamos a caminho. Fica com É, Deus, sem dúvida. muita paz e Beijo no coração. fica com Deus.